Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano para julgar a liberdade. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025. O Dr. Gilbert Doctorow junta-se a nós agora. Dr. Doctorow, é um enorme prazer e muito obrigado por estar aqui conosco. Está a sentir ou até mesmo a experienciar algum efeito tangível na vida cotidiana russa, possivelmente desencadeado pelo conflito armado? Gostaria de destacar que as políticas do governo russo encontram-se enredadas entre duas facções, que podemos denominar facções. Existem dois ramos do governo que estão em conflito, e a resposta à sua pergunta reside num daqueles que aparenta ser predominante neste momento. O que estou a descrever é o Ministério dos Negócios Estrangeiros estar na extremidade progressista, liberal e de sociedade aberta, enquanto a organização sucessora da KGB, denominada FSB, está no lado mais repressivo das coisas. Desenvolvimentos recentes que afetam um grande número de pessoas na Rússia e que são bastante negativos e repressivos estão a surgir do FSB, o sucessor da antiga KGB. Caso tenha alguma dúvida, poderá encontrá-la nos principais meios de comunicação social na Rússia nos últimos 10 dias. Vou apenas dar alguns exemplos e verá o que quero dizer. A maioria das pessoas sabe que há cerca de um mês ou 6 semanas, o WhatsApp perdeu a sua funcionalidade de chamadas de voz na Rússia. Ou seja, na Rússia, qualquer pessoa pode ligar para si do estrangeiro, de qualquer lugar, e o telefone toca, atende, mas a chamada é desligada, não estabelece uma ligação de voz. Por outro lado, a função de texto do WhatsApp funciona. Pode enviar mensagens equivalentes a SMS e funciona bem. Agora, isso pode não parecer muito se não souber o que tem ocorrido na Rússia nos últimos anos. Todos usavam o WhatsApp, que era uma forma grátis de comunicar com o mundo todo. Sabe, não precisa pagar nada por chamadas internacionais no WhatsApp e os russos usavam isto de forma eficaz. Não, quando a funcionalidade de voz é interrompida, as pessoas permanecem. A maioria das pessoas acaba por recorrer ao sistema telefónico convencional. Pode usar uma VPN? Pode usar um desses sistemas que contornam o bloqueio e que lhe permitiria usar o WhatsApp? Pode utilizar uma VPN. No entanto, antes de tudo, nem todas as pessoas são muito entendidas nestes assuntos. Aqueles que são mais inteligentes fazem uso dele e, naturalmente, têm acesso a absolutamente tudo. No entanto, é algo visto com desconfiança pelas autoridades e sempre se ouviu dizer que vai haver uma repressão ao EPM, porque obviamente viola todo o princípio das regulamentações que estão a ser impostas de cima para baixo. O governo reconhece estas regulamentações, ele explica o que está a fazer, fornece uma razão ou... Sim, faz isso. Absolutamente, fornece tanto uma razão como uma explicação sobre o que se trata, o que está a fazer ou prestes a fazer. E nas últimas 2 semanas, enquanto mencionei o incidente do WhatsApp, que considero mais poderoso em isolar os russos do mundo do que a perda da BBC ou da CNN ou qualquer outro meio, que tinham quando as emissoras internacionais saíram do mercado russo ou quando os satélites deixaram de transmitir emissores russos, aconteceram grandes coisas nas últimas semanas. Um dos assuntos que mencionei nas nossas conversas anteriores e sobre o qual escrevi foi este, sobre a retirada aos estrangeiros do direito de possuir um cartão SIM russo ou um número de telefone na Rússia e, naturalmente, de ter um telemóvel, um telefone local. É extremamente importante, se for um visitante ou se residir na Rússia, quer como residente permanente ou como visitante temporário de longa duração, para realizar praticamente todas as atividades, incluindo solicitar um táxi.
Bem, os cidadãos estrangeiros foram os primeiros a serem significativamente impactados por esta nova regulamentação. E isso foi justificado, como sabemos, pelos incidentes relacionados aos ataques em rede aos ativos estratégicos da Rússia, nos quais os dispositivos telefônicos locais foram utilizados como um mecanismo para ativar os drones e assim por diante. Certo, isso é do lado dos estrangeiros. Mas agora, nos últimos dias, as autoridades emitiram uma nova regra, uma nova diretiva que qualquer russo que viaje para o estrangeiro e regresse com o seu telefone encontrará o seu número de telefone bloqueado e terá de ir ao seu fornecedor de serviços e, não sei, de alguma forma explicar-se a eles. Cerca de 10 milhões de pessoas deixam a Rússia todos os anos para férias ou trabalho. Ao voltar, ficam sem telefone e têm de ir ao fornecedor de serviços. Ainda não está claro o que é necessário fazer para ser verificado ou reverificado, para manter ou recuperar o uso do seu telefone. Só para ser mesquinho, chega-se a um aeroporto e não se pode chamar um táxi, não se pode ligar aos amigos, fica-se isolado até conseguir visitar o seu fornecedor de serviços. Não é muito amigável. A razão, como eu disse, é que estão a fazê-lo por motivos de segurança nacional. E aqui vejo duas agências diferentes do governo russo a puxarem direções diferentes. O FSB está claramente a emitir estas diretivas alegando que a segurança nacional é primordial. A sua lógica, lamento dizer, é insensata ao pensar que, ao submeter todos os russos a este tipo de escrutínio, vão prevenir o terrorismo. Vai impedir que os operativos britânicos, ucranianos e de outras inteligências estrangeiras em território russo obtenham números de telefone? Por amor de Deus. A televisão russa divulgou ontem a tentativa do MI6 de subornar pilotos russos, oferecendo 3 milhões de dólares em dinheiro e cidadania em algum país da Europa Ocidental, caso eles pilotassem um MiG-31 até a Romênia, juntamente com o míssil de última geração, para entregar às agências de inteligência ocidentais. 3 milhões em dinheiro estavam disponíveis. Tenho a certeza de que alguns dólares estão disponíveis para comprar de alguma pessoa local estúpida ou bêbada. Deixe-me interrompê-lo. Entendi a situação, mas não tinha ouvido falar deste suborno. Quem é que estava a oferecer esses subornos? MI6, CIA, Mossad ucraniano. Quem foi? Segundo a narrativa russa, que o Sr. Lavrov mencionou ontem à noite, britânicos, são todos britânicos. Quão espalhado? Talvez isso. Talvez a resposta para esta questão não seja clara. No entanto, quão infiltrados estão os serviços de inteligência como o MI6, a CIA e a inteligência ucraniana em Moscovo, onde há menos restrições? Não, de forma alguma. Em toda a extensão da Rússia, os britânicos, especialmente, têm colaborado estreitamente com os ucranianos. Lembre-se, muitos ucranianos falam bem russo. Essa era a essência do problema das nacionalidades. Na Ucrânia, metade do país não falava a língua do território, falava russo. Certamente há uma quantidade considerável de agentes ucranianos espalhados por toda a extensão da Rússia. E pensar que vais impedir que eles, que usem a rede telefónica para cometer atos de terror na Rússia, ao reter cada russo que regressa com o seu telemóvel, é realmente um disparate. Conte-me mais sobre esta rivalidade ou conflito entre o FSB, os serviços de inteligência e o Ministério dos Negócios Estrangeiros liderado por Sergei Lavrov. E as pessoas que trabalham para ele são geralmente graduadas na Escola de Diplomacia Internacional, que é uma instituição acadêmica de alto nível onde tive o privilégio de dar aulas. E estavam muito interessados na Constituição americana quando estive lá. Sabiam exatamente do que estavam a falar. Estes, claro, são futuros diplomatas. O próprio senhor Lavrov é um diplomado dessa escola. Mas poderia falar-me sobre a rivalidade? Será que o presidente Putin tem a capacidade de controlar o FSB, ao contrário do presidente Trump, que não consegue exercer controle sobre o Estado profundo americano? Tenho que me questionar sobre isso. Pensaria que
Como ex-oficial da KGB, ele conheceria perfeitamente estas pessoas e as teria sob controle, mas eu estou. Tenho dúvidas. Agora que isso ocorre, vamos à questão principal. Quero separar isto da personalidade do Sr. Putin como se ele fosse toda a Rússia. Ele não é. E focar nas diferenças institucionais e ideológicas que são únicas no seu governo. Perguntou-me há cerca de uma semana sobre os rumores da possível reforma de Lavrov e eu não tinha nada a declarar. Mas sabe, à luz do que direi agora, faz sentido que estes rumores tenham circulado. O que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia e o corpo diplomático e quem é quem? Vamos ver a idade. As pessoas que agora são embaixadores estão, na maioria, nos 50 anos. Isto significa que iniciaram as suas carreiras durante os anos de Yeltsin e isso revela bastante. Eram o que os russos chamam de Zapotniki, eram ocidentalizadores, eram simpáticos e queriam ter as melhores relações com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E são eles que agora são embaixadores em todo o mundo. Na sua perspectiva, Sergei Lavrov possui essa mentalidade? Certamente sim. E a única exceção significativa de que estou ciente no círculo mais próximo é o Sr. Yabkov, que é um autêntico linha dura, um indivíduo verdadeiramente inflexível, que defende de maneira vigorosa os interesses russos. Outras pessoas entraram no ministério. O Sr. Kozyrev foi o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele era o homem do sim, ao contrário de Gromyko, que tinha sido o Sr. Niet, o Sr. Kozyrev ou o Sr. Da, concordando com tudo o que os Estados Unidos queriam. No entanto, isso prejudicou os interesses nacionais russos e ele foi finalmente demitido por volta de 1998. A questão é que estas pessoas, que são o núcleo diplomático profissional da Rússia, foram para Begil. Concordo consigo. É uma das melhores instituições do seu gênero no mundo e tem muitos americanistas, como as pessoas que lhe falaram sobre a Constituição americana. Estas são pessoas bem educadas. A disposição da instituição é aberta ao mundo. Esse é o ponto-chave. O que faz o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Sempre que surge uma oportunidade, ele abre o mundo para os cidadãos russos. Acho que há uma semana anunciaram um acordo com a Arábia Saudita para permitir a entrada de russos sem visto. Essa é uma preocupação comum desse ministério. Abrir o mundo aos cidadãos russos enquanto o FSB fecha o mundo para eles. É o FSB. Vou empregar a palavra repressão. Não estou completamente seguro se é a expressão mais apropriada. Não sei se realmente atingiu esse ponto. Vamos ser caridosos e chamar-lhe novas regulamentações. Algo teria de ser aprovado pelo próprio presidente Putin. Não sei. Não sei até que ponto este tipo de emissão de regulamentações precisa de aprovação formal. Não é algo muito dramático que estamos a discutir para um governo implementar. É uma grande influência sobre como as pessoas se sentem em relação a si e ao seu acesso ao mundo. Mas não acho que seja uma questão crucial que chegaria à secretária do Sr. Putin ou ao chefe do FSB. Então, estas regulamentações são um incômodo e um transtorno significativo ou são uma batida na porta durante a noite? Não, não é uma batida na porta durante a noite. O ano de 1937 não voltou. Contudo, o progresso contínuo do país em direção a uma sociedade mais aberta, em direção ao fim da arbitrariedade e da corrupção que o Sr. Putin supervisionou ao longo de 25 anos, está agora a começar a desmoronar-se. E presumo que está a atribuir isso às repercussões e consequências da guerra. Certamente. E é precisamente por essa razão que não desejo parecer uma orquestra de uma única nota. Mas é exatamente por isso que estou a afirmar que o conflito deve terminar o mais rapidamente possível, algo que está ao alcance das Forças Armadas russas, caso decidam utilizar o seu poder, o que até o momento não tem ocorrido. O que eles estão a fazer, e penso que é aqui que a influência do FSB entra, é destruir a infraestrutura energética da Ucrânia. Estão a causar grande sofrimento aos ucranianos comuns, mas isso não acabará com a guerra. Um dia, o país receberá fornecimento de eletricidade da Europa, como já acontece agora. Parcialmente, tudo o que tem de fazer é construir mais linhas de alta tensão a partir da Europa.
Se vão investir milhares de milhões em armas, certamente podem instalar algumas linhas de alta tensão para a energia. Quão decrépito é e uso essa palavra intencionalmente por causa do que estou prestes a dizer-lhe, nada de novo para si. O exército ucraniano, nós no Ocidente estamos a receber relatos de recrutamento que são verdadeiramente horríveis. Formação de jovens inexistentes na casa dos 19 anos e início dos 20, na linha da frente, que mal sabem como puxar o gatilho da arma. Aterrorizados que há apenas uma semana estavam em casa com seus pais. Quero dizer, isto não pode ser maneira de gerir um exército. Também estamos a receber relatórios do general, só sei o primeiro nome, perdoe-me, Alexander, esqueci-me do apelido. O comandante das Forças Armadas russas admitiu a alguns dos seus, incluindo alguns parlamentares ucranianos, que o exército encontra-se numa situação bastante complicada. Claro que está numa situação complicada, quando se perde tantas pessoas como eles. No entanto, deixe-me apenas salientar que nas entrevistas com prisioneiros de guerra que se renderam, digamos, nas últimas semanas, estes. São grupos de ucranianos que se renderam às forças russas? Certo, na maioria, se olharmos para os rostos, têm 50 ou 60 anos. Estes não são os jovens de 20 anos que vejo por aqui em Bruxelas nos bares. É para onde os jovens ucranianos foram e onde querem ficar. Infelizmente, muitas pessoas de idade avançada que agora estão no exército não são muito úteis, na verdade. E nenhum deles mencionou como foram obrigados a ingressar no exército. Portanto, é bem mais complicado do que apenas falar sobre estas medidas excessivas para obrigar as pessoas a vestir um uniforme militar. E quanto à experiência das pessoas nesta região, especialmente na Europa de Leste e na Rússia, com a preparação para o serviço militar, basta olhar para o que ocorreu no início da Segunda Guerra Mundial, com os alemães a invadirem o território russo e o início do cerco. Temos amigos em Petersburgo, ou tínhamos amigos, porque muitos deles já faleceram, que lutaram nos primeiros dias defendendo Leningrado das tropas alemãs invasoras. E, rapaz, eles não tinham formação, mal sabiam como puxar o gatilho. Portanto, isto não é uma novidade nessa parte do mundo. Que pressões existem sobre o presidente Putin? Ou permita-me reformular a questão. Esta transformação social está a impactar a sua popularidade e nível de aprovação? Não acho, mas novamente não vamos personalizar esta questão. Quando se observa a televisão russa e as críticas sobre a forma como a guerra está a ser conduzida, nunca há uma palavra sobre o presidente. Trata-se apenas dos detalhes de como a guerra está a ser conduzida, não de quem a aprovou, o que todos sabemos quem foi. Assim, o Sr. Putin está, essencialmente, um passo atrás das linhas de frente da responsabilidade pela forma como a guerra tem sido conduzida. Bem, ele sente alguma pressão por parte das forças militares ou do FSB para finalizar a guerra? Não posso dizer que não penso, mas, olhando para a dinâmica aqui, não acho que o FSB esteja sob pressão particular para terminar a guerra. A guerra está a dar-lhes mais poder. Assim como há críticas ao secretário de Estado Marco Rubio de que ele não quer que a guerra termine porque pertence ao campo neoconservador que acredita que a guerra irá enfraquecer a Rússia e afetar negativamente a presidência do presidente Putin, está a sugerir que há elementos do governo russo que não querem que a guerra termine. Complexo industrial militar, certos elementos nas Forças Armadas, certos elementos na comunidade de inteligência, porque estão no auge do seu poder. Isto é algo bastante comum. Não vejo nenhuma aberração nisto, mas vamos apenas chamar os factos como eles são. Há razões pelas quais certos grupos no governo achariam a guerra conveniente? A guerra é popular entre os russos comuns? Estão a apoiar o exército russo? Ou não é algo presente na consciência dos russos?
Não é algo que falem todos os dias. É só algo que está a acontecer na Ucrânia, ou não gosto do que a guerra me faz agora e queria que o Putin a acabasse. Onde está? Consegue compreender o pulso do pensamento russo? Ou não existe uma maneira de pensar comum entre o povo russo? Não, pensei bem. Há um padrão comum ao povo russo e é que eles querem que a guerra termine com a vitória russa. Isso é garantido. Mas, após essa característica comum, como a vitória russa será assegurada? É aí que surgem as diferenças. Percebido. O que pensas que irá acontecer? Consideras que vamos acordar numa manhã e 5 Arashniks terão devastado Kiev? Ou imagina que o presidente Putin irá manter um desgaste progressivo, metódico e paciente das forças militares ucranianas? Não creio que a última hipótese vá acontecer, porque as forças militares ucranianas não são as responsáveis por esta guerra. Hoje em dia são Londres, Paris e Berlim que estão por detrás da guerra. E eles não irão embora, não admitiram a sua derrota. Prontos para usar ativos russos congelados para sustentar a guerra, enquanto se rearmam e preparam para conflito direto com a Rússia. Enviarão tropas para a Ucrânia? Podem. É possível. Improvável, mas possível. Bem, se eles não enviarem tropas e o exército ucraniano estiver no seu limite, quero dizer, de que serve o equipamento militar se não houver seres humanos para o operar? Não concordo. Está no fim. A linha da frente atual está no fim, mas ainda estamos a leste do rio Dnieper. Se os russos, nos próximos meses, e não digo nos próximos dias, mas nos próximos meses, avançarem e chegarem ao Dnieper, bem, é isso. Eles conseguiram alcançar cerca de 40% do território ucraniano. E quanto ao restante, os outros 60%, eles não querem avançar para lá porque é território ucraniano. Serão um exército de ocupação quando lá puserem os pés. E isso será arriscado, dispendioso, e não os conduzirá à normalização com o restante do mundo. Portanto, isso é inconcebível. A ideia de que este mundo chegará ao fim após a queda de Bukrov. Quero dizer, posso estar errado, tivemos muitas previsões falsas nos últimos 3 anos, incluindo as minhas, mas parece-me improvável que haja um colapso do lado ucraniano após a queda de Prakarovsk, o que é uma questão de dias. Compreendido. Doutor Doctoral, muito obrigado. Uma série de observações fascinantes, muitas delas em primeira mão. Agradeço o seu tempo. Obrigado por ajustar-se à minha agenda. Esperamos vê-lo na próxima semana. Prazer.